Ah, Carol. enfim, mas vamos lá. Melise, muito obrigada pela sua disponibilidade, mais Imagina, eu que agradeço. de estar aqui com a gente. Para quem não me conhece, eu sou a Caroline Saladini, sou fisioterapeuta, também especialista em gerontologia. Sou responsável pela equipe de fisioterapia da Elo Senior Care, que é uma empresa de fisioterapia especializada na pessoa idosa. E hoje eu estou aqui representando a Ring, que é a rede de impacto de negócios em gerontologia, que é composta pela minha empresa e por outras 3 empresas que estão pelo Brasil. A Long Balance, de Cuiabá, com a Franciele Fialkowski Molina, a Simone Mazei, da Prossiga, no Rio de Janeiro, e a Fabiane Vaz, que é responsável pela 3ID Geriátrica em Brasília. E Só mulheres de peso, hein, gente? junto com essa outra mulher de peso, representando a Força Físio, que compõe a Melise e a Jaque. Muito obrigada, Isso. viu, Mê? Imagina, eu que agradeço, agradeço todas as meninas da Ring pelo convite. Um privilégio enorme estar aqui com você, Carol. Joia. Então vamos lá, porque já perdemos uns minutinhos. Aí, gente, Sem desculpa. problema, Carol, imagina. Bom, então o objetivo da nossa live é falar um pouco sobre a rainha do controle postural, né? Ai, meu Deus. Sobre não, com a rainha do controle postural, que são a Melise representando aqui a Força Físio, são duas profissionais que estudam e se dedicam bastante a esse assunto, referências na área. E a Melise vai trazer um pouquinho para nós sobre algumas dúvidas que a gente tem, algumas coisas para a gente refletir, se de fato a gente está colocando em prática todos os aspectos do controle postural. Porque quando a gente fala de pessoa idosa, não tem como não falar de controle postural, né? Ele é um dos pilares aí da funcionalidade na pessoa idosa. Sim. Então, Mê, se apresenta um pouquinho, fique à vontade. E aí eu fiz um roteiro aqui com algumas perguntas, mas, pessoal, fiquem à vontade também de escrever aqui. Tá todo mundo ouvindo bem a gente? E Pessoal, vocês podem dar um oizinho aqui pra gente. Eu gosto de interação. ir vendo, de interação, vendo se o pessoal tá por aqui com a gente. Meu nome é Melise, eu sou de Araçatuba, interior daqui do estado de São Paulo, juntamente com a Jaque Porto, de Ribeirão Preto. Nós fundamos a Força Físio, que tem como objetivo falar um pouquinho sobre controle postural, falar sobre o nosso trabalho, de alguns anos já trabalhando com controle postural, né? Então, além de toda essa parte acadêmica, né? Então, a gente vem estudando sobre isso desde a época do mestrado, do doutorado, do pós-doutorado. Nós clinicamos também, né? Então, em Araçatuba, eu tenho um consultório, eu trabalho tanto domiciliar quanto em clínica. Encerrei recentemente, dentro da instituição aqui em Araçatuba, o meu trabalho aqui como professora. Fui professora por 7 anos aqui numa instituição aqui em Araçatuba. E hoje eu dedico 100% à Força Físio e principalmente ao meu consultório clínica, que trabalho exclusivamente com controle postural aqui em Araçatuba. Carol. Então, olha só, gente, viu? Temos a honra de tê-lo aqui nesse momento. E eu fico muito feliz aí por toda a sua trajetória, são mudanças, né, de vida importante, mas acredito que tudo tem um propósito maior e espero que Sim, você Carol. esteja muito feliz nessa nova fase. Eu desejo muito sucesso. Amém. Obrigada, obrigada. Já estou sendo. Ah, que bom. Bom, vamos lá. Então, May, eu fiz um roteiro aqui com algumas perguntinhas, mas como eu falei, pessoal, fiquem à vontade de Sim. trazer, compartilhar experiências, trazer alguma questão de algum caso, fazerem perguntas, façam perguntas, né? Fiquem à vontade. A primeira pergunta que eu coloquei aqui existem sinais, né? Quais seriam os sinais de perda do controle postural que vocês consideram como bandeiras vermelhas e que o profissional deve ter em mente, tanto numa avaliação inicial, quanto, às vezes, durante o acompanhamento, né? Que chame a atenção ali e o que a gente deve fazer com isso.
Carol, pensando em red flags, pensando em bandeiras vermelhas, exatamente o que você falou, né? A gente sempre pensa em bandeira vermelha, aqueles sinais que apresentam ou um risco imediato, né? Que isso é muito importante, ou que durante o tratamento a gente observa que há uma alteração súbita e Uhum. isso merece atenção. Então, por exemplo, dentro de uma avaliação, quais seriam os sinais, né? Quais seriam essas bandeiras vermelhas para nós, né? Não só para mim, mas para a Jaque também. A gente sempre considera o sinal uma bandeira vermelha aquele paciente que não consegue manter a estabilidade com perturbações mínimas. Certo. Então, aquele paciente que não apresenta boas estratégias de tornozelo, de quadril ou de passo, mesmo com mínimas perturbações. Porque se ele não consegue com perturbação tão pequena, muito provavelmente é um paciente já caidor, então o risco é muito grande, ou é um paciente que irá cair, muito provavelmente. Sim. Então, já é um grande sinal, um alerta muito importante na hora da avaliação. Aqueles pacientes também que na hora da avaliação a gente observou que ele não consegue ter uma boa estabilidade mesmo em uma superfície estável. Então, esse paciente que nem consegue ficar, ter um bom equilíbrio numa superfície estável também merece uma atenção. Inclusive, sobre testes de equilíbrio, né? A professora Daniela da USP publicou ano passado um artigo tão interessante que eu acho que vale a pena todo mundo saber um pouquinho desse artigo, que ela mostra que alguns testes, por exemplo, o teste de apoio unipodal, se o paciente não consegue ficar pelo menos 20, 23, vamos ser bem clara, bem direta, 23 segundos no teste de apoio unipodal, o risco desse paciente cair é muito grande. Eles observaram no artigo, nesse estudo, que pacientes que não ficaram esse tempo mínimo caíram em 6 meses. Então, já é um grande sinal de alerta. E ficar 20, 23 segundos, às vezes a gente pensa, o mínimo são 10 segundos. Não, às vezes o paciente tem uma perda de equilíbrio sutil e a gente consegue, então, já prever aí uma Ah, queda em 6 meses. Então, a gente tem que. São sinais aí de alerta muito importantes e que existe isso na literatura, tem na literatura que nos respalda. Então, isso durante a avaliação. Agora, durante o tratamento, você vê aquele paciente todos os dias ou todas as sessões, o paciente que começou, sempre fez um exercício super bem e do nada começa a apresentar oscilações corporais muito importantes, uma oscilação de tronco muito importante que ele não apresentava nesse exercício. Então, é uma alteração súbita. É um paciente que começa a ter estratégias reativas durante um exercício que antigamente ele não realizava essas estratégias. Ou um paciente que apresentou quedas frequentes de maneira súbita. Então, essas alterações de estabilidade também são sinais muito importantes, porque a gente tem que investigar alguma alteração ou alguma enfermidade aí súbita que esteja acontecendo, e é importante reportar não só para a família, mas para a equipe que assiste esse paciente. nossa, muito bom. Eu acho que a gente às vezes fica pensando só em red flags de dor, né? Mas eu trouxe essa pergunta exatamente porque todas essas informações que você trouxe, com alguma frequência acontecem em algum paciente. Então, Sim, já aconteceu comigo, né? inclusive. Então, eu acho que realmente é um sinal de alerta e que a gente tem que ter uma intervenção imediata, né? Não é uma coisa que Sim. dá para ficar protelando, enfim. E aí você falou sobre o teste de apoio unipodálico e eu achei muito interessante, porque tem uma referência que a gente utiliza de 6,5 segundos, né? Para afirmar É, de apoio unipodálico. E se a gente pensar em 23, assim, né? Quase 4 é que assim,
A referência que nós temos de 6,5 segundos é uma referência que nós utilizamos também, inclusive, mas é aquela referência assim, ó, o tempo mínimo para uma marcha adequada, o paciente precisa de 6,5 segundos de apoio unipodal. É o tempo mínimo, mas esse não é o tempo que nós iremos almejar, Tá? não é um tempo terapêutico que nós iremos almejar, tá? Então, o tempo terapêutico é no mínimo 20 segundos. No mínimo. Então, a gente coloca esses... Inclusive, quando eu coloco o relatório, eu coloco esses dois tempos. Então, o tempo mínimo adequado para uma marcha eficiente, para uma marcha com... adequada são 6,5 segundos, mas esse não é o... segura, né? esse não é o tempo adequado, né? Então a gente tem que entender e mostrar isso. Ó, isso aqui não tá bom. Isso aqui é o mínimo do mínimo. Se a gente for olhar, se eu for buscar aqui, assim, dificilmente a gente tem pacientes que conseguem ficar acima de 23 segundos em apoio unipodálico. Então, e é interessante que a Dani, inclusive, conclui na discussão isso, né? Quando ela colocou, quando você utiliza tempos menores, você está buscando apenas pacientes com alterações de equilíbrio, alterações graves de equilíbrio. Então, o paciente não fica 10 segundos, ele tem uma alteração grave de equilíbrio. Agora, paciente não consegue, às vezes fica 20 segundos, às vezes fica 18 segundos. Eles mostraram que ele tem sim um déficit de equilíbrio, mas é um déficit de equilíbrio sutil. E que mesmo com esse desequilíbrio sutil, esse paciente caiu em 6 meses. Então, foi um estudo longitudinal, né? Então, eles avaliaram esses pacientes, reavaliaram esses pacientes e viram quem caiu. E muitos pacientes que fizeram em 18 segundos, em 20 segundos, caíram. Então, é sim um sinal, uma bandeira vermelha, quando o paciente não fica no mínimo 23 segundos em apoio unipodal. Ele pode cair em 6 meses. Gente, então tá bom, acabou a live. E assim, essa informação, ela é muito rica, porque eu tenho até tem uma pergunta lá no fim que eu não sei se é isso que você iria responder, se fosse para escolher um, mas vamos deixar para mais para frente. Mas aqui eu fiquei empolgada aqui. Não, porque até eu lembro do Tiago, Alexandre também falando dos pontos de corte, né? Que agora tem um estudo que eles aumentaram o ponto de corte da força de preensão palmar exatamente com esse objetivo, porque senão a gente acaba subestimando alguns pacientes e não... Travou aqui para mim, travou para vocês também, a Carol? Voltou. Não, e aí o que eu tava falando era que o Tiago também tá fazendo um estudo sobre a força de preensão palmar, que eles aumentaram, porque senão a gente acaba não pegando esses pacientes antes, né? Isso. É muito importante a gente detectar problemas sutis de equilíbrio. Sim, sim. Muito importante. Para poder realmente prevenir, né? Então, é um dado muito interessante e a gente tem colocado, tanto eu quanto a Jaque, e estimulado os nossos alunos a colocarem essas duas notas. Porque é muito importante o paciente entender isso. 6,5 segundos é o mínimo do mínimo do mínimo para ele poder andar. Mas ele precisa, para ter segurança, no mínimo 23 segundos de apoio unipodal. Maravilha. Perguntaram aqui depois se você consegue compartilhar o artigo. Eu não sei se esse artigo está livre acesso, depois eu posso pesquisar, e se tiver, eu posso compartilhar. Se não tiver, infelizmente eu não posso compartilhar. Sim. Mas eu vou dar uma pesquisada assim, mas eu coloco para vocês lá o título, aí vocês pesquisam, às vezes o pessoal tem acesso aí, né, às faculdades, consegue ter acesso ao artigo. Tá certo. Bom, obrigada. Essa pergunta eu gostei. A segunda pergunta que eu trouxe é, na prática, quais são os erros mais comuns na prescrição dos exercícios de equilíbrio para pessoas idosas e como evitá-los? Carol, o que a gente percebe
dos erros mais comuns na hora de prescrever exercício. A gente percebe profissionais ou utilizando exercícios, incluindo exercícios na sessão muito fáceis ou muito difíceis. Então é muito importante a gente saber dosar. Então, o exercício muito fácil, ele não vai ser útil em nada, porque a gente sabe que para melhorar o equilíbrio, para melhorar a estabilidade do paciente idoso, é muito importante progressão, é muito importante que o exercício seja desafiador. E eu sempre falo isso para o meu paciente. Sabe aquela famosa frase no pain, no gain? A mesma coisa. Sem desequilíbrio, o senhor não vai melhorar a estabilidade. Então, o desequilíbrio, ele está constantemente nas nossas sessões. Só que é um desequilíbrio controlado. Então, é muito importante. Exercício muito fácil, ele vai fazer o quê? Ele não está desafiando em nada, não vai ter nenhuma melhora da estabilidade. Só que, ao mesmo tempo, exercícios muito difíceis, o paciente vai ter tantas compensações durante o movimento, talvez não valha a pena, né? Essas compensações podem gerar dor, podem aumentar o medo do paciente, gerar desconfiança, e isso é muito ruim. Sim. Então, e às vezes até o profissional vê que ele está com muita dificuldade, vai lá, ajuda o paciente, faz praticamente por ele, ou seja, não adiantou em nada. Então é importante a gente saber dosar adequadamente os exercícios para que haja progressão. Outro erro que eu vejo, a gente está falando aqui, acho que tem que deixar muito bem claro, a gente está falando de controle postural e mais precisamente de treinos de equilíbrio, né, Carol? Tem muitas pessoas que acham que treino de equilíbrio é aquele treino semi-estático, né? Aquele treino paradinho. E muita gente esquece de treinar o equilíbrio dinâmico. Então, a queda, ela acontece durante o movimento. A queda acontece durante a marcha, durante as transferências. Então, é importante a gente treinar o equilíbrio no levantar e no sentar, no girar, no andar. Então, muita gente se esquece de treinar o equilíbrio dinâmico e entender onde está a dificuldade do meu paciente, para poder incluir isso. Então, são grandes erros que eu percebo assim no treino de equilíbrio que precisa ser ajustado. Muito bom. A outra pergunta é: quais diferenciais você identifica que o fisioterapeuta especialista em gerontologia tem ou deveria ter para gerenciar um programa terapêutico com enfoque na reabilitação do controle postural em pessoas idosas? Eu acho que é importante esse final de frase, né? Se a gente pensa em controle postural de pessoas idosas, é muito importante o profissional que é especialista em gerontologia ter conhecimento, né? A gente precisa conhecer o controle postural, mas não só isso. A gente precisa entender, essa é uma grande dificuldade da geronto em si, sobre as especificidades do envelhecimento. Sim. E tudo influencia o controle postural da pessoa idosa. Então, a gente tem que entender que o nível cognitivo influencia o controle postural e que precisamos saber, então, avaliar a função cognitiva do paciente idoso. Sintomas depressivos podem influenciar no controle postural, o nível de atenção. Acho que a Carol, de novo, travou. Vamos ver se volta. Aí, voltou. Então, tudo isso influencia, né? Então, são várias demandas que influenciam o controle postural e a gente tem que entender que tudo isso integra, né, o paciente idoso. Então, esse é um grande desafio nosso, saber avaliar cada componente do controle postural, tudo que pode influenciar o controle postural e interpretar todas essas informações juntas e incluir isso no plano terapêutico. Então, com certeza, esse é um grande desafio. Quando o paciente fala que quer fazer uma avaliação ampla do controle postural, do equilíbrio comigo, eu sempre falo, olha, pode reservar aí 1h30 a 2 horas de avaliação. Quando o paciente eu vejo que não aguenta, então a gente tenta fazer em etapas.
Mas amanhã não, segunda-feira eu marquei uma paciente que não é de Araçatuba, ela vem de longe. Então eu falei, olha, reserve então 2 horas. Uhum. Porque eu não posso fazer uma avaliação na pessoa idosa curta, porque são tantos aspectos que podem influenciar na mobilidade, na funcionalidade da pessoa idosa. Então, esse é o grande diferencial nosso, né? Entender cada especificidade mesmo do processo de envelhecimento e tudo que influencia, Carol. Muito bom. Acho que aí reforça mais uma vez, né, a importância da nossa especialidade, mas mais do que a especialidade, o aprofundamento Ah, nesses com certeza. aspectos que norteiam a gerontologia. Não é um Ctrl+C, Ctrl+V. Isso. Não é um plano generalizado, né? Ele é individualizado E bem e personalizado. muito personalizado. Então, demanda muito, né? Conhecimento, técnica. A gente precisa constantemente estar nesse processo de aprendizado, né? Constante, isso é constante, não para nunca. Com certeza. Bom, que estratégias vocês utilizam para aumentar a adesão e reduzir o medo de cair, especialmente em pessoas idosas que evitam atividades pela própria insegurança no equilíbrio? Isso é muito comum, né, Carol? Muito comum pessoas idosas com medo de cair, principalmente aqueles que já caíram, Sim, né? Mas eu tenho pacientes que nunca caíram, mas morrem de medo de cair. sim. Então, o principal, com certeza, é você criar um ambiente seguro e mostrar isso para o paciente, né? Então, você vai realizar um exercício, é um exercício completamente desafiador, faça esse exercício perto de uma cama, perto de uma cadeira firme, No canto per... da num parede. canto de uma parede, num espaldar se for um consultório. Se você acha que não vai dar conta, procure ajuda, esteja com alguém, ou você não está bem nesse dia, não faça aquele exercício que vai desafiar o seu paciente. Então, são estratégias muito válidas, mas não só isso. É importante, quando o paciente tem muito medo, você alinhar a sua comunicação. Então, é importante você conversar com o paciente, falar, olha, isso aqui é o esperado. Nós vamos treinar isso e o desequilíbrio é o esperado. Então não se preocupe Não se se preocupe. tropeçar nesse equipamento. Não se preocupe se durante o exercício houver qualquer oscilação ou até mesmo um desequilíbrio, eu estou aqui. Então isso é o esperado. Então é importante essa comunicação que seja muito clara com o paciente antes de realizar o exercício e que você dê esses comandos também para o paciente. Ó, eu estou aqui, você está seguro, eu estou do seu lado, isso aqui é o esperado, não se preocupe. Então tudo isso forma esse ambiente mais seguro. E se mesmo assim houver muita rigidez, muita contração, você vê que ele está com muito medo, exponha-o ao exercício de forma gradual. Então, faça o exercício com duplo apoio. Depois, se você observar que ele já está mais seguro, tá? Conhece mais você, né? Entende sobre o seu trabalho, vai diminuindo o apoio. Olha, agora eu acho que o senhor consegue só com uma mão. Eu acho que agora o senhor consegue só com um dedo, né? Vamos agora retirar por 5 segundos, volta, tá vendo? O senhor conseguiu. E mostre para o paciente, olha, o senhor foi capaz. Então, são estratégias para melhorar esse medo, essa insegurança durante os exercícios, que é tão importante, né, Carol? Porque a gente trabalha com equilíbrio, com estabilidade, e a gente desestabiliza o paciente constantemente. Com certeza, porque às vezes eles olham e falam: ah, você é tão pequenininha, tão novinha, vai dar conta de me segurar? Então a gente tem que se posicionar, mostrar segurança, né? E, Sim. e aos poucos também, né? Às vezes está ainda construindo aquele vínculo, então eu sempre falo que menos é mais, né? Então vamos aos poucos. Carol, eu tive uma paciente, não tenho até hoje. Hoje que eu consigo desafiá-la. Hoje que eu consigo treinar mesmo o que eu queria treinar desde o comecinho, mas os primeiros 3, 4 meses não foi.
A gente não conseguiu e tudo bem. E mesmo assim eu nunca desisti. Todos os dias eu conversava, falava da importância dos exercícios, mas ela não aceitava. E tudo bem. Sim. Até que hoje ela já consegue. Mas é importante essa comunicação e que seja muito clara, né? Com certeza. Nossa, faz toda a diferença. Muito bom. Aí tinha uma perguntinha aqui que eu acabei pulando, será que realmente avaliamos o controle postural ou só fazemos testes de equilíbrio como parte de um protocolo? Não gosto dessa palavra, protocolo. Eu tava Mas é tentando. ajuda, né? É, lógico, eu tava tentando responder um comentário de caixinha de perguntas, nem consegui colocar. Mas até coloquei essa palavra. Falo, gente, eu tenho pavor. Não existe protocolo, porque cada paciente é É único, único. né? O tratamento é individualizado, não tem como. E hoje ele está de um jeito, amanhã ele pode estar completamente diferente. Você tem que ter um plano B, C. Isso eu falo para as minhas alunas, a Tamara está até aqui. Eu falo tem que ter 3 cenários para a gente lidar. Exatamente. É uma caixinha Prepare de para o surpresas. cenário 4 que você nem se planejou. Exatamente. E a gente tem que ter inteligência emocional para essas mudanças, né? Para a gente não ficar frustrada. Infelizmente, tem muito fisioterapeuta que fica frustrado porque idealiza uma coisa e na prática é completamente diferente. Mas voltando para a pergunta, Carol, o ideal é que a gente avalie o controle postural, né? Então, o controle postural é a capacidade de manter uma boa estabilidade e uma boa orientação postural em diversas atividades e em diversos ambientes. Então, a gente precisa saber avaliar se o meu paciente sabe integrar todos esses sistemas sensoriais, né? Então, sistema somatosensorial, visual, vestibular, em diferentes contextos, com conflito sensorial ou não, com uma base mais estreita ou com uma base mais instável. Ah, mas ele é forte, ele tem uma boa amplitude, mas será que ele reage bem às perturbações? Porque o que mais tem é paciente idoso forte, caindo. Então a gente precisa saber avaliar o controle postural no contexto que o meu paciente está inserido. E isso não é fácil. E se a gente não entender isso, realmente a gente vai avaliar testes isolados e não o controle postural, Quem né? vai saber o que fazer também, né? Mesmo avaliando Exato, testes, não sabe como intervir, né? exato. Um dos erros também que eu não falei lá no começo é você não saber qual sistema sensorial Tá. está comprometido. E aí Uhum, você coloca o paciente num bozu achando que está tratando o equilíbrio dele, mas não está, às vezes está piorando o equilíbrio dele. sim. Então, isso é muito importante, a gente entender sobre esses conceitos, né? Muito bom. Gente, olha, essa live é de milhões, hein? Depois voltem, assistam novamente, anotem, porque está sendo muito boa. Bom, como vocês monitoram e tomam decisão para progredir ou regredir um exercício, um estímulo? Que parâmetros vocês utilizam para ajustes no treino de controle postural? Carol, tanto eu quanto a Jaque, a gente utiliza muito escala de autopercepção de esforço. Legal. Então, eu utilizo bastante escala de Borg modificada. Então, de 0 a 10, quanto que está o esforço durante esse exercício? Então, pra você ter uma ideia, Carol, eu gosto de fazer isso em todas as sessões, com todos os meus pacientes e quase que todos os exercícios. Porque aí você consegue ter uma linha, né, de... Isso, então eu sempre pergunto do exercício e depois da sessão, como foi a sessão. Então eu utilizo muito o Borg e também utilizo bastante escala analógica, tá? Então, de 0 a 10, quanto foi o esforço da sessão ou do exercício? Foi muito exaustivo? Foi intenso? Foi leve? Foi moderado? Porque isso vai me ajudar bastante a entender. É claro que não só isso. Sim. Outra escala, existe até uma escala que fala sobre testes da fala, que é muito interessante, né? Então, a Jaque utiliza bastante isso,
que se o paciente está conversando com você normal, batendo maior papo, falando da neta, do papagaio, da vizinha, durante o exercício, é nítido que não está tendo esforço, ou o esforço está muito leve, né? E tá na hora de você progredir com o exercício. Você não vai ficar fazendo um exercício enquanto ele está conversando de boa com você, né? Sim. Quando ele já fala, só que durante as frases ele precisa pausar, respirar, isso já mostra para nós que a intensidade está moderada. Uhum. Agora, quando ele fala ou solta apenas palavras soltas, não consegue formar uma frase, isso já mostra que Vigor. a intensidade já está muito grande. Então a gente utiliza essas escalas e, claro, todos os outros sinais vitais do paciente, expressões faciais e também oscilações do próprio corpo, né? Uhum. Então a gente observa como está a realização do próprio exercício. Então, Sim. às vezes o paciente não está tendo nenhuma perturbação, não tá realizando nenhuma estratégia reativa, ele está super bem, está conversando, falou que ó, de 0 a 10 está 5, 6, opa, eu já posso progredir. Agora, se ainda realiza com muitas compensações, com bastante instabilidade, eu preciso toda hora tá segurando o paciente, ele falou que de 0 a 10 tá 7, tá 8, mal consegue conversar durante a fala, é porque ainda não tá na hora de progredir com o exercício. Muito bom. Gostei. Já anotei aqui, vou implementar isso de todas as sessões, perguntar. Isso, que Prepare. bom. Eu sempre pergunto, de 0 a 10 eles já até sabem. De 0 a 10, como foi hoje? 7, 8. Legal. Quando eles falam 5, 6, eu fico péssima, porque não é esse o objetivo. Sim. Eu quero 7, 8, 9. Tá indo de casa, ó, pra É lógico, é lógico. com certeza. Muito bom. Estamos preparados para incluir. Acho que você já falou um pouquinho sobre isso, mas vou ver se tem alguma coisa a mais para. Uhum. Estamos preparados para incluir exercícios que exigem progressão e geram desconforto inicial, tanto no profissional, pela necessidade de alinhamento de comunicação e expectativas, quanto no paciente, pela insegurança? Como manejar essas demandas em idosos resistentes a esse tipo? Ah, você já falou. Acho que a comunicação é a chave dessa Sim. e dessa é, desse Não elo. não é que é legal, a gente não tá preparado pro desconforto, Carol. A gente não tá preparado pro desconforto. Eu vejo assim, pela minha filha, eu preciso educar e a educação exige o desconforto, né? Às vezes tem Então, coisas que você nem imagina e você, meu Deus, como que eu tenho que. então o paciente também, e eu acho tão bonitinho, porque tem um paciente só de todos que ele fala assim: eu tô aqui para isso, é para o desconforto. Eu falo, ai, Ó, o senhor entendeu a chave do negócio, entendeu? Mas é isso, eu explico sempre, tem que ter, alinhar a conversa, expectativa. O senhor quer melhorar isso? Então, ó, para melhorar isso, existe um caminho. O caminho é esse. Eu vou realizar exercícios que demandam bastante do senhor, que tem exigem bastante do tempo. senhor. Então, essa conversa é importante. Se a sua sessão está sendo cafezinho, conversinha, não, desculpe, não vai melhorar a estabilidade do seu paciente. Então, é muito importante. O desconforto é importante. Sim, eu acho que isso é muito bom e é uma mudança, né? Porque às vezes a gente pega alguns pacientes que falam, mas nossa, eu já tenho 90 anos, você quer que eu fique fazendo isso? Eu falo, eu quero. É, Tá isso, né? Porque eu quero que a senhora chegue ao 100, ao 105, bem sim, com melhor, né? certeza. Então assim, não tem como. É desconforto. Então eu falo assim, olha, se a senhora quiser, se o senhor quiser outro tipo de sessão, então a gente não está falando a mesma língua. Isso, não é Então, aqui comigo, né? não é comigo. Os nossos objetivos estão claros. É isso aqui. O senhor quer e a gente viu na avaliação que o senhor precisa disso, disso, disso. Então, se prepare para o desconforto.
Acho que Dor vai existir depois da sessão. É claro, obviamente que tudo muito bom. controlado, mas vai existir perna cansada, exaustão depois dos exercícios, muitos desequilíbrios durante a sessão, porque é isso que a gente quer. Sim, muito bom. Estamos caminhando para o fim, mesmo com atraso, estamos dentro do tempo. Quando chega um paciente com demanda de instabilidade postural, agora minha bateria tá apareceu aqui, com histórico de queda e com alto risco para cair, Uhum, mas que também tem comprometimento de força muscular e queixa de dor. uhum. Super simples, né? Nem faz É o parte que da mais nossa. tem, né, Carol? Como priorizar as intervenções? Ah, isso bastante gente pergunta para nós, viu? É, A primeira coisa é você estabilizar o quadro álgico, né? A gente precisa estabilizar esse quadro se esse quadro álgico estiver influenciando na estabilidade do paciente, né? É claro que assim, a paciente veio com uma dor do nada, com uma dor no ombro, você não vai descartar essa informação, você vai querer ajudar esse paciente. Mas a sessão ela não termina só nisso. Não, a gente não fica a sessão só estabilizando essa dor do paciente. Então, mesmo com esse quadro de dor, nós vamos trabalhar para diminuir esse quadro de dor, mas mesmo naquela sessão, a gente vai priorizar exercícios de estabilidade e às vezes, se você tiver, não tenho tempo para fazer tudo isso, você vai utilizar então exercícios que englobem então a estabilidade, mas também vai trabalhar os principais grupos musculares que ele precisa fortalecer. Então, a gente nunca fica uma sessão inteira só trabalhando ou diminuindo o quadro de dor do paciente, Carol. A gente vai priorizar sim diminuir essa dor porque influencia na estabilidade, mas a gente tenta, consegue ficar em pé, consegue fazer um exercício, não está piorando a dor, então vamos fazer. Então Já. a gente tenta incluir todos os objetivos na mesma sessão. Maravilha. E a última pergunta, se vocês tiverem alguma, pessoal, podem enviar aqui. Se você pudesse escolher apenas um teste para integrar uma avaliação abrangente da pessoa idosa, qual seria e qual a justificativa da sua escolha para Por contribuir? isso você falou do apoio unipodal, mas não. Não, bom. Olha, difícil essa pergunta. É claro que é uma pergunta completamente assim, né? Que a gente nunca vai fazer isso, a gente nunca vai escolher um teste. Não, mas é que eu fiquei pensando que nem sei, às vezes a gente faz parte de uma equipe que tem uma avaliação gerontológica de um pouquinho de cada aspecto e da físio, se a gente pudesse escolher um, qual que seria? Ai, Carol, eu gosto muito. Bom, se fosse a Jaque aqui, ela falaria velocidade da marcha, então, tá? Jaque, velocidade da marcha. Eu gosto muito do Tamapengô. Eu falaria esse também. Eu gosto muito do Tamapengô, porque o Tamapengô eu já consigo observar a velocidade da marcha do meu paciente, claro que de diferentes contextos, mas já dá para ter uma ideia de como seria a velocidade da marcha. Mas eu também consigo avaliar como estão as diferentes transferências do meu paciente. Então, o levantar e o sentar, o girar. Então, isso já me dá mais respostas do que a velocidade de marcha, embora seja imprescindível, né? Mas se eu fosse escolher mais um teste, Era só um, Melise. não, deixa eu escolher mais um. Eu incluiria o teste de integração sensorial, para avaliar a integração dos diferentes sistemas sensoriais do paciente idoso. Legal. Viu, gente? Fica a dica aí. Bom, Difícil escolher um teste, é muito difícil. Você escolheria o velocidade da marcha? eu fiquei na dúvida, porque assim, eu gosto muito do Time Up and Go. E realmente ele é abrangente, mas a velocidade de marcha tem no meu coração, Tem assim, seu coração, né? tem. É, É eu difícil. gosto do Tamapengô. Não, e eu acho que isso é um ponto desafiador na gerontologia,
Pelo menos, acho Uhum. que agora eu tô bem melhor isso, mas no começo eu ficava tão perdida, gente, é tanto teste, É, às vezes a é gente um vai grande desafio mesmo. como se fosse tipo, ai, tem que aplicar tudo. E não, não tem, né? Com que objetivo você está aplicando esse teste? O que, que você busca é, avaliar e o que, que você vai fazer com essa informação também? Porque É, então, por exemplo, eu fiz uma avaliação semana passada que era uma paciente extremamente frágil. Era uma paciente que realizava as atividades muito devagar, lenta, cansava muito facilmente. Então, o que que eu preferi? Eu observei como ela andava, como ela veio até o consultório e depois eu fiz o teste no Tamapengu. Não ia colocar ela novamente lá no corredor, olha, vamos fazer outro teste aqui. Não, eu já não fiz ali, entendeu? Então a gente tem que, isso é muito importante que você falou, Carol. A gente tem que saber o que cada teste avalia. Porque senão, o que tem de gente avaliando várias coisas, a mesma coisa com vários testes, pacientes. Pra quê? à toa, à toa. Então é importante a gente saber o que cada teste. Qual o nome do segundo teste? A integração sensorial. É. Não, eu acho que isso é muito importante, porque senão a gente, às vezes, eu acho que isso a gente vai aprendendo mesmo, né? O quanto a gente é iatrogênico também. Porque a gente sai fazendo 1000 testes, a gente não vai Sem usar aquilo necessidade. pra nada, né? Assim, não vai dar andamento, enfim, não vai dar um direcionamento, enfim. Então, Tem que ser muito certeiro a escolha dos testes. Muito. E a gente tem que entender que às vezes aquele paciente não está dando conta de um teste, fica. A palavra óbvio eu também não gosto de usar, mas é que fica óbvio que aquele outro teste ele não vai conseguir. E às vezes você fica tentando colocar ou que não precisa, né? Então já ficou claro com alguns outros testes que aquele outro teste o paciente é incapaz de realizar. Então, mas isso a gente vai aprendendo com o tempo, né? No começo a gente quer mesmo incluir todos os testes. enfim. E eu acho que é isso, a gente ter essa caixinha, né, de ferramenta Isso, tem que e ter um um arsenal. clínico, que é o mais importante para poder direcionar a escolha do teste mais assertivo. É isso, às vezes você vai escolher um que é o suficiente para te dar várias respostas. Sim, é lógico. Às vezes a queixa do seu paciente já te direciona para um teste mais específico, né? Você não precisa ficar avaliando tudo. Muito bom, gente. Muito obrigada. Olha só, deixa eu ver aqui os comentários. Mais lives como essa. Arrasou. Muito obrigada, sensacional. Gente, foi ótimo. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Melise, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, Carol. A gente vai deixar salvo, vai ficar no Instagram da Elo e também das meninas, Prossiga, Long Balance e 3D. E esperamos o ano que vem ter outros momentos com você, Mê. Eu que agradeço, Carol, meninas da Ring, um grande beijo. Obrigada, pessoal, que estava aqui com a gente. Obrigada. E obrigada da Jaque também, nos bastidores. Com certeza, ela tá nos bastidores aí com a gente. Um beijo, gente. Boa Um noite. beijão, boa Tchau, noite, fiquem tchau. com Deus. Tchau, tchau.